Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos começar a trabalhar então em 2021, acho que já tá tarde para a gente começar a trabalhar. É o seguinte, ó, no momento em que eu gravo esse vídeo aqui, nós estamos ainda no finalzinho do dia, mas ainda estamos no dia 8 de março de 2021. E é nesse contexto que eu queria trocar uma ideia com vocês. Eu sei que tá todo mundo aí vendo, né, muita coisa rolando na internet, e principalmente para você que está estudando aí, está se preparando para os vestibulares, vamos tentar conversar um pouco sobre isso do ponto de vista da história, né? Que é o trabalho que a gente faz aqui. E vamos tentar falar um pouquinho sobre esse dia 8 de março, tá bom? Dia Internacional das Mulheres. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o vídeo em 3 partes aqui para não ficar cansativo para vocês. Aí você assiste conforme a sua necessidade, disponibilidade e conforme o seu interesse. Num primeiro momento, eu quero historicizar esse dia 8 de março com vocês. Falar um pouco da importância das datas, de onde vem essa data, um pouco do histórico dela, o que ela representa, quais são as armadilhas que tem nesse contexto e tal. Se é legal ou não é a galera ficar dando, né, Feliz Dia das Mulheres como se fosse parabéns. Oh, parabéns, Feliz Dia das Mulheres, oh, obrigado, tal, dá uma florzinha. A gente vai falar sobre isso. Depois eu queria falar, num segundo vídeo, né, numa segunda parte, eu vou falar de um histórico de história do Brasil, mostrar um histórico para vocês de legislação. Cara, políticas públicas é muito importante quando a gente trata de um tema como esse. Então eu vou mostrar como professor de história, eu vou mostrar um histórico, pegar desde o Brasil Império e mostrar algumas mudanças na legislação com relação às mulheres, os direitos das mulheres e tal. A gente vai entender um pouquinho essa luta nessa segunda parte. Na terceira parte, aí eu quero fazer algumas indicações, né? Eu quero indicar algumas leituras feministas para vocês. Tipo, César, eu me interessei pelo tema, o que eu posso começar a ler? O que é mais superficial? O que é mais aprofundado? Me mostra umas coisas aí. Separei um monte de obras aqui e vou mostrar para vocês então e apresentar cada obra. Ó, se você quiser sacar isso, leia isso, tem isso aqui. Eu quero dar um panorama, montar uma prateleira aí para vocês de como estudar e como se aprofundar mais nesse tema, tá bom? Então vamos aqui continuando aqui, né, o nosso primeiro vídeo, a primeira parte sobre o Dia Internacional das Mulheres. É o seguinte, ó, primeiro ponto. Primeiro, uma data é muito importante, a gente sabe disso. A história, né, tem esse mito, a história, né, decorar a data e tal. Cara, não é isso, a gente analisa os processos e tudo, mas as datas são importantes. Por quê? As datas, elas funcionam como se fossem tipo pontos luminosos, assim, entendeu? Então tem um ponto ali que tá aceso, tá piscando, aí você fala, mano, ali tem alguma coisa importante. Então a partir de uma data que é comemorada anualmente, ou de um evento importante, você tem um ponto que diz alguma coisa sobre algo que você quer estudar. Então as datas, elas são importantes, né? Agora, também funciona como se essa data fosse tipo um iceberg, sabe? Tipo, aquela data ali, ela é uma ponta de uma coisa. O rolê mesmo é muito grande. Aí você vai ter que estudar, né, a estrutura daquilo, você vai ter que contextualizar, você precisa jogar uma luz ali e ver o que está acontecendo por trás dessa data, né? Isso é o que eu falo, né? A gente chama de historicizar. Então vamos historicizar o dia 8 de março, né? Que aí a gente consegue dar uma definição histórica para essa data, a gente consegue entender a importância dela como um ponto luminoso no rolê, no calendário anual, ó. O que é esse Dia Internacional das Mulheres, né? Por que esse dia existe? O que está rolando ali? Então acho que é muito importante e esse é o nosso objetivo. Aliás, esse é um exercício que a gente pode fazer, né? Historicizar as coisas é muito legal para você entender o mundo que você vive, tá? Segundo ponto, portanto, primeiro, ó, datas são importantes e a gente precisa então historicizá-las, tá? Segundo ponto, qual que é o histórico dessa data? Eu acabei de ver na TV, hoje muita gente fala sobre isso hoje, e aí a galera vai jogando umas coisas. A gente não tá aqui para falar o que tá certo, o que tá errado. Às vezes você vai assistir esse vídeo aqui e vai falar, cara, eu pesquisei, vi uma outra coisa em outro lugar. Enfim, eu como professor de história vou dar uma resumida para vocês, bem rápida, assim, bem rasa, como que a gente chega nesse Dia Internacional das Mulheres, ou nessa comemoração. Oficialmente, nós temos esse dia aí, que vem lá de 1975. Em 1975, a ONU falou que era o ano, se estabeleceu lá, o Ano Internacional das Mulheres. E aí, a partir dali, se oficializou essa comemoração no dia 8 de março. E de lá para cá,
está sendo comemorado, foi meio que padronizado nesse dia. Porém, se a gente olhar o histórico, por que 8 de março e tal, aí você sempre vai encontrar aquele protesto das trabalhadoras, o pessoal que morreu na fábrica, tem muita coisa, gente, que aconteceu, e todas elas são verdades mesmo. O fato é que, de um modo geral, você tem um movimento de trabalhadoras, né, um movimento social, um movimento de luta por direitos, por melhores condições de trabalho, ali no contexto da Revolução Industrial, principalmente na segunda fase da Revolução Industrial. Quando, César? No meio do século XIX. Tem as aulas aí para você assistir e ir acompanhando a gente aqui. Então, acontece que esse mundo do trabalho industrial ele foi se desenvolvendo sem direitos, assim, e a galera foi lutando por direitos. Se isso já era difícil no mundo dos homens, imagina no mundo das mulheres, então, isso era mais difícil ainda. Então você tem um movimento trabalhista que vai se encontrando também com o movimento feminista. E daqui a pouco a gente define melhor feminismo, mas tipo assim, as mulheres estão lutando por direitos, as mulheres estão lutando por melhores condições. Então, no final do século XIX, no começo do século XX, você tem vários eventos que acontecem, você tem protestos em fábricas ali no começo do século XX, você tem conferências internacionais, você tem congressos, você tem passeatas, né? Eu anotei algumas coisas, por exemplo, no dia 26 de fevereiro você tem uma marcha famosa em Nova York que reúne mais de 15 mil mulheres no ano de 1909, para lutar pelos seus direitos, ou reivindicando seus direitos. Um ano antes, você tinha tido um protesto importante numa fábrica lá também. Em 1911, tem um incêndio numa fábrica, em Nova York também, que mata algumas mulheres trabalhadoras. Depois não, em 1910, eu fugi um pouco da cronologia, mas em 1910, aí sim nós temos uma, na verdade fica conhecido como a segunda conferência internacional das mulheres. Isso acontece em Copenhague, tem uma liderança ali de uma mulher fodástica chamada Clara Zetkin. E aí o que vai acontecer? Nesse dia, em 1910, esse congresso acontece em agosto, não tem nada a ver com março e tal, mas meio que fica combinado ali nessa segunda conferência internacional que precisava ter um calendário, que precisava ter uma data. E como muitos eventos importantes tinham acontecido ali nos idos de fevereiro e março, quando chegou março do ano seguinte, no caso 1911, vários eventos, vários protestos, várias conferências foram feitas em vários países do mundo por várias lideranças diferentes, de mulheres feministas, trabalhadoras, intelectuais e tal, tentando pensar num Dia Internacional das Mulheres. Então, perceba que, tipo assim, a data oficial está em 1975, mas antes tem muita coisa acontecendo aí, e aos poucos, vários lugares, com vários contextos, vários eventos, vários processos vão instituindo um dia para se lembrar, para se comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Isso acontecia meio bagunçado, em datas diferentes e tal, né? O 8 de março, é lógico que ele ganha uma força depois, o pessoal comemorava entre março e fevereiro, mas o 8 de março é porque, assim, se você pegar o calendário da Revolução Russa, o calendário que era usado, que é diferente do calendário gregoriano, você tem uma diferença ali de dias. Tem uma aula aqui falando sobre isso também. E nesses dois calendários. Então, a Revolução Russa, que começa com um estopim ali, tem toda uma conjuntura, mas o estopim, o rolê vai para as vias de fato mesmo com uma manifestação feminina e uma greve geral. Então eles usam esse evento como uma espécie de símbolo, tipo assim, pô, é a Revolução Russa, é a Revolução Mundial, a Revolução do século XX, e a mulherada tocou o terror lá, cara, então é disso que a gente está falando. E esse evento passa a ser usado como referência. Então aí você tem o dia 8 de março, no calendário gregoriano, lembrando que isso na Rússia era 23 de fevereiro, tá? Tem uma diferença desse calendário aí. E aí o que vai acontecer? Basicamente é o seguinte, essa pauta do Dia Internacional das Mulheres ficou muito tempo sendo levada aí uma bandeira da ala da esquerda, do movimento socialista, do comunismo, depois dentro da própria União Soviética, esse dia foi comemorado e lembrado. No mundo liberal, no mundo capitalista, essa data foi meio que abandonada. Pode olhar o histórico dela aí, foi isso que aconteceu, não fica bravo comigo. Então, você tem meio que um abandono, é também um momento muito delicado de luta por voto, e se você olhar o histórico, as mulheres dentro da União Soviética acabaram conseguindo alguns avanços que o mundo liberal aqui, capitalista, não permitiu a princípio, essa luta, querendo votar, querendo direito, querendo representação política e tal, então tem todo esse contexto aí acontecendo. Então você precisa associar essa data ao movimento feminista,
né, que a gente vou definir o feminismo com vocês daqui a pouco, associar o movimento operário feminino também, associar o movimento social, o movimento trabalhista de uma forma geral, o movimento socialista e o movimento comunista também. É lógico que depois esses caminhos vão se encontrando, né, mas é nesse mundo de trabalho, no mundo do trabalho, que esses protestos vão começar a acontecer junto com as pautas femininas que vão sendo carregadas então. Tá bom? Então a gente falou primeiro que as datas são importantes, é preciso historicizar. Segundo, dei um breve histórico aí, é meio bagunçado mesmo essa lista, então não fica procurando, é a origem, você vai achar um monte de matéria falando a origem do Dia das Mulheres. Cara, é uma confluência de eventos assim e vão calhando aí. Mas o 8 de março, a referência mais forte dele é a Revolução Russa, tá bom? Isso não é culpa minha também, não vai ficar bravo comigo, ou brava. E aí, então a gente falou do histórico dessa data. Oficialmente, em 1975, a ONU põe no rolê e está todo mundo comemorando, portanto, nessa data. Terceiro ponto, temos uma armadilha, que eu acho que é uma parte importante para a gente conversar, que é assim, se você não entender a importância do 8 de março do ponto de vista histórico, você deixa essa data, ela fica esvaziada, ela sofre um esvaziamento de sentido e de significado quando você não usa a história para entender como se chegou nessa data, né? Então, quando você não historiciza, quando você não tenta entender que ela está atrelada a uma luta histórica, a conquistas, a mulheres que deram sua vida por conta disso, por conta dessa luta pela igualdade de oportunidades, né? Aí você você corre o risco, né? Você chega na armadilha de ficar só recebendo esses parabéns, sabe? As meninas, as mulheres aí, as moças, as senhoras, sabem do que eu tô falando. Então, tipo, Feliz Dia das Mulheres, tipo, sabe? Isso é raso. Feliz Dia das Mulheres, às vezes a própria escola manda para casa as crianças com uma florzinha, entrega para a mãe, Feliz Dia das Mulheres. A gente não é contra flor, a gente não é contra o carinho, a gente não é contra nenhum tipo de demonstração de amor. Mas quando você faz só isso, parabéns, Feliz Dia das Mulheres, as mulheres da minha vida, como elas são importantes. Quando você faz só isso sem historicizar, ela fica esvaziada. E aqui eu não estou criticando ninguém não, galera. Nós, professores de história, a gente está aqui para isso, para tentar mostrar que por trás de uma data tem um iceberg aí para a gente poder descobrir, né? Então, nada contra os beijos e as flores, tá? Mas assim, você precisa entender, assim, sabe o que eu precisava saber? Você precisa entender que o dia 8 de março, portanto, ele não é um dia de felicidade, assim, cara. Ele não é um. A gente está comemorando no sentido de lembrar junto, de comemorar, mas é uma lembrança de luta. É lógico que nesse caminho de luta muita coisa foi conquistada e por isso a gente deve ficar feliz. Mas quando você percebe que ainda tem muita coisa para conquistar, no sentido de que as mulheres possam ter igualdade em oportunidades, né? E que as desigualdades diminuem, a violência também, você vê que você tem que trabalhar muito ainda, a sociedade tem que trabalhar muito. Então, o 8 de março é um dia de luta. Então, se você for mandar 8 de março para uma menina aí no WhatsApp, para uma mulher e tal, e for parabenizar, manda aquela mãozinha assim de luta, entendeu? Não manda florzinha hoje, manda luta, porque ela vai entender, porque ela luta todo dia para que esse mundo seja menos machista, seja menos violento, né? Seja menos que tenha menos privilégios para os homens com relação às mulheres, né? E isso se explica historicamente. Então, aliás, assim, essa confusão de florzinha, parabéns e tal, ela é meio que até proposital, faz parte desse abandono que o mundo liberal deixou aí com essa data, com essa comemoração, porque assim, cara, se você lembrar desse dia, você lembra de luta, aí você tem que tocar na ferida, falar o que tá errado na sociedade, e nem todo mundo quer fazer isso, principalmente aqueles grupos que são privilegiados das desigualdades. Então, nota o seguinte, toda vez que tem uma desigualdade, que um grupo tem piores condições, alguém está se beneficiando com isso. E às vezes as pessoas não querem tocar nesse assunto. Por isso que tocar nesse assunto é sempre muito polêmico, mas é preciso, e a gente faz isso, né? Então, teve conquistas, muitas conquistas, ok. Uma outra hora a gente pode falar sobre as várias conquistas e no próximo vídeo eu vou falar da legislação, você vai me entender. Mas assim, além dessas conquistas, cara,
que já foram até agora, a gente precisa de muitas outras conquistas daqui para frente, né? Falta muito. O Brasil tem números vergonhosos com relação à situação das mulheres. A violência, o salário, agora no momento de pandemia e crise, são elas que sofrem primeiro. Ainda é o grupo mais fragilizado dentro da sociedade, é considerado minoria dentro da nossa sociedade ainda, embora a gente tenha avançado muito, mas vocês sabem disso, nos últimos anos a gente retroagiu bastante, várias políticas foram desmontadas, inclusive nesse governo que está agora aí, tira a verba, fecha a secretaria, muda a lei, não sei o que da aposentadoria, depois a gente podia fazer um outro vídeo também para mostrar esse histórico, né? Mas agora, esse ano agora, para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, a ONU reuniu vários países para assinar um compromisso de políticas de proteção à mulher e tal. O Brasil não quis assinar, pesquisei na internet. Agora, o Brasil se recusou a assinar, o governo brasileiro, né? Se recusou a assinar com uma nota nojenta do Itamaraty lá, se recusou a assinar um compromisso de que nós vamos lutar por essa pauta, né? Enfim. Temos essa situação. Então esse é o terceiro ponto. Cuidado para não cair na armadilha de tipo, oh, parabéns, tal, precisa entender a profundidade do negócio, porque aí você fica mais esperto no rolê. E quarto é o seguinte, eu considero assim, e aqui eu estou falando como professor de história, lógico que eu não sou mulher e não é o meu lugar de fala, mas eu não tenho como não me comprometer com a causa. Eu acho que todos devem se comprometer, todos devemos ser feministas, né? E como professor de história, eu estou tentando historicizar a data. Mas, se a gente vai falar do Dia Internacional das Mulheres, se confunde com um dia do feminismo. Para mim, na minha cabeça, pensar no Dia Internacional das Mulheres é pensar no feminismo, né? E aí eu lembro do movimento histórico. César, tá, eu tô começando agora, tal, o rolê. O que é feminismo? Vamos definir o que é feminismo. Feminismo é o seguinte, feminismo é uma luta histórica, começa aí mais ou menos no século XVIII, vamos pôr assim, uma luta histórica por igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Tem faixas ali de protestos femininos, né, no meio do século XIX, das mulheres falando assim, ó, homens, seus direitos e nada mais, mulheres, os nossos direitos e nada menos. Então o feminismo, gente, presta atenção, historicamente, ele é a luta pela igualdade de oportunidades dentro de uma sociedade. O machismo é assim a crença na superioridade masculina ou práticas, né, que visam, que acreditam nessa superioridade masculina. O feminismo historicamente ele é uma luta pela igualdade. Então, imagina o seguinte: você acha que homens e mulheres precisam ter oportunidades iguais? Eu não estou falando que eles devam ser iguais. Nós estamos falando de oportunidades iguais. Homens e mulheres devem ter a mesma oportunidade a acesso à segurança, saúde, educação, salário, política, legislação. Você acredita que essa igualdade deve existir entre homens e mulheres? Pronto, então você é feminista, porque historicamente é isso que é o feminismo, tá bom? Então, o feminismo, esse quarto ponto, né, o Dia Internacional das Mulheres é o dia do feminismo. E, para finalizar, um quinto ponto aqui, né, mano, Nina, dá uma olhada ao redor, olha o mundo que a gente vive. E assim, não tem como a gente não se comprometer com essas mudanças e com essa luta histórica. Olha o mundo que a gente vive. O Brasil tem, volto a dizer, o Brasil tem dados vergonhosos. Nós temos os piores dados com relação às relações de gênero no país. Olhem os dados da violência, o mapa da violência no país. A violência contra as mulheres é uma aberração, é gritante, é urgente. Né? E quando você olha, por exemplo, os dados do IBGE ou do IPEA com os salários, as mulheres ganham assim por baixo, assim, vamos falar 20% menos fazendo a mesma coisa, cara. No Brasil, dependendo da área que você vai analisar, dá mais ainda, 40%, fazendo a mesma coisa, só pela questão do gênero mesmo, né? Ou se você, isso que a gente chama de desigualdade de gênero, né? Quando você olha a sociedade e vê que os grupos existem desigualdade entre os grupos, né, por conta do gênero só. É isso que a gente deve combater, é isso que a gente não quer. Então, se você olhar agora, a gente está falando muito de pandemia, vacina e tal, cara, a maior parte dos pesquisadores no país hoje já é composta por mulheres. Só que olha que doido, né? Mais da metade de mulheres pesquisadoras fazendo ciência no país, e esse número vem subindo, e só que assim, chefiando as pesquisas e nos mais altos cargos assim dentro do mundo da ciência, aí as mulheres vão sumindo, aí os homens vão aparecendo,
né? Isso acontece também no mundo empresarial, enfim, até nas escolas isso acontece, né? Vai melhorando o salário, vai enchendo de homem. Quando o salário é pior, as mulheres estão ali. Isso isso não é por um acaso, né? Citando a Damares, né? Nada é por um acaso, né, minha gente? Então, nós vivemos sim num país machista e a gente precisa urgentemente conversar sobre isso, tá bom? Esse vídeo já ficou longo demais, mas eu peço aqui um exercício. Faça um exercício, tá? Vou fazer uma proposta para você. Entra numa loja de brinquedo, loja para criança, e vai lá e dá uma olhada assim, ó. Ser homem e ser mulher depende do tempo e do lugar que você tá, né? É isso que a gente está chamando basicamente de gênero. Uma explicação bem porquinha aqui, tá? Mas assim, o que era ser mulher no século XIX é diferente do que é ser mulher hoje, ou o que a sociedade espera que uma mulher seja, sabe? Então assim, entra numa loja de brinquedos, dá um rolê lá e vê quais brinquedos estão destinados aos meninos. E vê quais brinquedos estão destinados às meninas. Tenta encontrar alguma coisa ali que vai te revoltar e tenta encontrar alguma coisa que você fala, pô, isso aqui é uma iniciativa legal. Cara, se você olhar uma loja de brinquedo hoje, é um laboratório fantástico. Ali você vai encontrar um recado do que se espera de um homem e o que se espera de uma mulher hoje na nossa sociedade. Aí os brinquedos que estão lá para as meninas, aí a boneca que solta pum, que faz cocô, troca fralda, carrinho de ir no mercado, coisinha de lavar louça. Ainda tem muito isso, tá mudando, mas ainda tem muito. E para os meninos, aí os meninos vai lá, tem espaçonave, laboratório, arma, carro, aventura, descoberta, entendeu? Dá uma olhada com esse olhar numa loja de brinquedo e aí depois você me fala o que você achou, tá bom? Essa é só a primeira parte de um papo que eu queria ter com vocês aqui. Fica aí pra gente estudar e assistir isso ao longo do ano, bem rapidamente. Na sequência eu vou fazer um vídeo sobre o histórico das leis no Brasil e depois algumas indicações de leituras feministas para vocês, beleza? Beijo, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, não esquece, curtiu o vídeo? Aí eu vou ficar pedindo isso esse ano para o vídeo chegar para mais pessoas. Não tá monetarizado, fica tranquilo, tá? Senão tá me ajudando. É só para chegar em mais alguém. Dá o joinha aí, faz o que você tem que fazer, manda um comentário, concorda, discorda, pede algum tema, interage aqui, se inscreve, ativa a notificação, me manda um bolo aqui em casa. Beijo para todo mundo. Fui.